Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Humaniza. Hoje nós vamos continuar falando sobre revoltas na história do Brasil, principalmente as revoltas nativistas, e o foco maior é na Guerra dos Mascates. Mas antes de começar a falar, já quero pedir para você deixar aqui embaixo o seu like, clica para seguir o canal, ativa o sininho para receber todas as novidades e compartilha com os amigos também para todo mundo assistir, beleza? Vamos lá. O que nós temos de mais importante para pensar sobre Guerra dos Mascates? Primeiro de tudo, lembrar o contexto. Né? O que estava acontecendo no Brasil, e especialmente em Pernambuco, que é onde ocorre essa revolta, lá no final do século XVII, início do século XVIII. Né? Basicamente, a economia colonial estava em decadência devido à crise do açúcar. Não é? Vocês já devem ter estudado que houve a invasão holandesa, depois os holandeses foram para as Antilhas, para a América Central, e lá passaram a produzir açúcar, competindo com o açúcar brasileiro. Ou seja, o açúcar brasileiro estava com perda de mercado. Né? E isso faz com que o preço caia e entre em crise. Qual foi a solução encontrada na colônia? Busca pelas minas, pelos metais, né, que ao longo do século XVIII vai se transformar na principal atividade econômica. Mas o açúcar nunca deixa de ser importante. Né? Ele é sempre um dos principais, quando não é o principal produto da nossa economia. Mas o que importa nesse momento, então? A elite açucareira, especialmente de Pernambuco, que era uma das principais capitanias, né, da colônia, ela está em decadência. Essa elite do açúcar sofre cada vez mais com a ação da metrópole, né, de Portugal, colocando taxas, dificultando a vida dessa elite aristocrática ali do açúcar. E o principal, vinha surgindo uma nova elite que era mais comercial, mercantil, especialmente em Pernambuco. Essa nova elite vinha sobrevivendo assim, à base do comércio, já que a produção de açúcar não vinha sendo mais tão lucrativa. Então você começa a ter dentro da colônia uma disputa, digamos, entre duas elites. Não é tão simples a construção de metrópole, colônia. Né? Dentro da colônia são duas elites. Uma mais mercantil, comercial, e a outra agrária, açucareira. Essas duas elites vão entrar em conflito. Né? Só que a metrópole portuguesa, nesse momento, vinha favorecendo bastante essa nova elite comercial. Então, a elite açucareira, essa elite mais antiga, ela se rebela contra o surgimento dessa nova elite comercial. Como que isso acontece na prática? A gente tinha Olinda como sendo o grande centro urbano ali, né, de Pernambuco, e Recife era como se fosse uma vila, né, subordinada a Olinda. Então esses comerciantes, eles dependiam muito dos produtores de açúcar, da grande elite aristocrática do açúcar. E qual que foi a ação dessa turma de Recife? Querer se libertar de Olinda, né? Fazer de Recife uma cidade autônoma, com uma Câmara Municipal própria. Mas Olinda não aceitava, essa libertação, digamos assim, de Recife. Dessa disputa entre essas duas elites, surge um conflito muito grande, em que o grupo de Olinda se organiza, chama também os populares, embora seja uma revolta de elite ali, mas eles mobilizam a população mais pobre também para participar, contra aqueles que eram os comerciantes, que eram os de Recife, que eles chamavam de mascates. É um termo pejorativo, negativo para falar dos comerciantes de Recife. Então, desse conflito, Olinda, digamos, no primeiro momento vence, o governador de Pernambuco, que era um aliado da turma de Recife, foge para a Bahia. Olinda continua sendo a principal cidade aí durante um ano, com bastante poder dessa turma que se revoltou, mas ao final de aproximadamente um ano, Portugal manda um novo governador para apoiar a turma de Recife. E aí tem desfecho essa história, e Recife passa a ser uma cidade autônoma, inclusive se transforma na capital da província, como é até hoje, Recife, capital de Pernambuco. Essa história toda tem um sentido local, tem um sentido de disputa ali entre as elites, mas ela ajuda a gente a entender a situação econômica do país, as mudanças que vinham acontecendo. E o principal, os revoltosos, durante alguns momentos, eles trouxeram a ideia de um autogoverno. Foi a primeira vez que eles enfrentaram as determinações que vinham de Portugal, confrontaram a coroa portuguesa.
Isso até então, nessas revoltas que a gente chama de nativista, não era uma coisa comum. E pela primeira vez isso acontece em Pernambuco, né, nessa revolta. Então ela tem um sentido importante que ela introduz ainda de modo muito fraco, né? Muitos professores nem mencionam isso, mas ela introduz de forma fraca a ideia de um autogoverno, né? De um movimento que já tem um pouco a pretensão de se libertar, de contestar o poder da coroa portuguesa. Isso vai ganhar força nas outras revoltas que vão chegar depois e que nós veremos depois com calma, beleza? O principal líder dessa revolta, né, difícil, não tem assim um nome muito forte, mas provavelmente pode aparecer Bernardo Vieira, um nome importante dos membros da elite de Olinda, né? E o período é justamente final do século XVII, início do século XVIII, mas essa guerra, né, essa revolta estoura mesmo nos anos 1710, 1711. Beleza, pessoal? Então é isso, só a Guerra dos Mascates, rapidinho. Se curtiu, deixa o like, compartilha com os amigos, deixa aqui embaixo também os comentários, dúvidas, qualquer coisa do tipo. Segue a gente também lá no Instagram, @humaniza1, lugar legal pra gente trocar uma ideia, fazer umas lives. E é isso então, um abraço e bons estudos!